adolescência é um período muito complicado na vida de muitas pessoas. Nessa fase, nós não nos aceitamos, não aceitamos nossa aparência e queremos pertencer a grupos independentes de todo curso. Como foi para vocês, professora Regina? Desculpa, menina, estou aqui fazendo 10 mil coisas ao mesmo tempo. Como adolescente pertencer aos grupos, então, eu tive uma adolescência muito atípica, né? Por conta dessa separação do meu pai e da minha mãe, então a gente mudou para muita casa e eu não consegui ter vínculos de amizade, né? Assim, tipo, meus filhos, a gente morou muitos anos em Diadema, depois viemos para o Capão. E esses amigos de Diadema até hoje visitam ele aqui, entendeu? Então, assim, eles têm essa questão dessas amizades e eu não tive. Na questão de grupos, é muito difícil se encaixar. E eu tinha minha autoestima muito baixa. Entendeu? Então eu me achava muito feia, achava meu cabelo, minha voz. Tem coisas que eu continuo achando, mas eu falar, e daí? Né? Então, assim, mas é muito difícil você se encaixar num padrão, né, que não existe. Aí, como eu fiquei grávida com 15 anos, né? Então, praticamente, eu não tive adolescência, né? Fui criar meu filho, que agora está aqui, né? Veio aqui buscar meu neto. Tá aqui. A creche está fechada. Então, é isso, mas é muito complicado você se encaixar nessa questão dos adolescentes. Acho que as meninas aí podem ajudar um pouquinho mais. Ana, fala aí pra gente um pouco da sua adolescência. Eu ouvindo todo mundo conversando, todo mundo explicando sobre a questão da adolescência, assim, a minha já foi, desde cedo, foi muito militarizada. E eu falo com a palavra propriedade militarizada desde a questão da força armada mesmo, quanto também da estrutura, porque a minha família é de mulheres, não existem homens na minha família. Além dos filhos e netos, mas quem comandava a família era a minha avó, que separou cedo do meu avô e criou as 5 filhas. E essas filhas também reproduziram a questão da relação, né, de não confiança com o homem, e aí elas só tiveram filhos, mas nenhuma foram casadas oficialmente, né, e sustentaram uma relação. E o que isso pesa? Isso pesa na forma como você se vê como mulher e como negra na sociedade baiana e o quanto que você tem que se representar nessa sociedade. Minha avó veio do interior, da região chamada do Recôncavo Baiano, eu acho que é retratado nas músicas do Xande, do Harmonia, naquele Gigante, quando ele fala do Recôncavo. Então, é uma área de produção do cana-de-açúcar. Ela trabalhou na colheita, no plantio, nas usinas de cana-de-açúcar. Ela veio para Salvador como doméstica. E quando teve as minhas tias e a minha mãe também. Minha mãe foi doméstica até se formar em técnica de enfermagem e passar no concurso para ser técnica de enfermagem do antigo IANSP, que hoje relacionado ao Ministério da Saúde. Então, minha mãe foi funcionária federal e minhas outras tias foram também buscando caminho na área da saúde, com exceção de uma apenas que conseguiu fazer universidade e fez economia. E aí, então, eu fui muito regida pelo militarismo. Eu não ingressei na escola militar, porque em Salvador você tinha as escolas que eram referências, escola pública que é ou a escola católica, porque tem bastante lá. Eu fui criada em escola de freira, então a minha alfabetização até se chama 4ª série, né? Hoje 5º ano, foi na escola de freiras. Era pública, mas era mantida pela Prefeitura de Salvador. Passei por todas essas questões, né, que as meninas já relataram também das festas, da exclusão, porque para eu ter conseguido essa vaga, aí perpassa daquela primeira fala que eu tive falando sobre a discriminação e o preconceito contra a sua ascensão social, o financeiro. Né? E assim, então toda a minha família, minha avó conseguiu criar 5 filhas e todas foram funcionárias públicas
E isso deu uma condição de você sair de um bairro de periferia e morar em um bairro de uma classe média ou uma classe alta de Salvador. Então, a Ana Francisca teve esse privilégio, meus irmãos mais velhos não tiveram, hoje eu estou com 43 anos, mas eu já tive o privilégio de vir morar num bairro de uma classe média, estudando em escola pública. Grande parte dos meus professores não eram... eu não tinha professores negros, nem... não sei se é legal usar a palavra parda, apesar do IBGE utilizar, né? Mas eu não tive professores desse tom de pele, né? Então, eu tive professores só brancos, professoras brancas. E quando eu fui para o ensino médio, que eu fui para as escolas centrais de Salvador, do centro da cidade, fui para o Colégio Central, me formei lá. Lá eu me deparei com um professor negro. O primeiro professor negro que eu me deparei foi um professor de física. E a professora de geografia também, que era a Zélia. O professor de dança, porque na minha época a educação física não era esportes que tem vôlei ou atividade física, que hoje é muito modificado na escola pública de São Paulo, mas antes você poderia optar em fazer teatro, você fazer atividade de dança contemporânea ou participar para as partes esportivas. E aí o professor de dança que eu tinha era um professor negro, gordo, Rastafari. Então, assim, era o Tição, e o apelido dele era Tição, Antônio Tição. E era uma das maiores referências que tinha, né? Coreógrafo da Bahia. E eu me deparei de frente e comecei a... Nossa, eu estou numa escola, ensino médio, e eu reprovei no ensino médio, no primeiro ano do ensino médio. Porque era uma diversidade, era um mundo tão grande de eu ter professores negros e que pegavam no pé dos alunos negros. Então, eu tinha essa referência. Foi no primeiro ano do ensino médio que eu soube o que era grupo de estudos especificamente para negros. A gente tem hoje aqui em São Paulo, tem o Frei Beto, né, que faz um monte de coisas. Em Salvador já existia Steve Biko, já tinha o Olodum, já fazia isso. E foi nesse momento que eu comecei a entender o que a gente vive na estrutura do racismo. A gente fala que tem o racismo estrutural, né? O institucional, o racismo ambiental e o interpessoal. Eu vivi todos esses racismos, mas eu só vim entender isso no ensino médio, nesse momento que eu começo a participar desses grupos de estudo, e que, diferente das minhas amigas que eu tinha, eu não namorava e eu não tinha proximidade com os meninos, porque até então eu era militarizada e polida disso. Então, se eu me interessasse, por exemplo, na escola por um menino, tinha esse professor Isaías que falava: meu, o que você quer com esse cara? Você está vendo que esse cara não vai te levar a lugar nenhum? Então, ele me dava um sacode que eu ficava assim: você é uma menina, que você teve estrutura, você tem estrutura familiar, vamos para cima, vamos empurrar para frente. E aí eu fui seguindo esses grupos que eu estudava de segunda a sexta, final de semana, eram os grupos de estudo. O que aconteceu com isso aí? Com 18 anos eu passei no meu primeiro concurso público, para professora, né? E antes era aquele, a gente chamava de, na Bahia, tinha uma parte no decreto que você poderia ser professora a partir do primeiro ano do ensino, da universidade. Então, com 18 anos eu estava na universidade, fiz o concurso como professora da rede estadual da Bahia. Mas aí, como eu já falei, na escola, todas as formas de racismo na Bahia, ele é muito claro. Aqui eu percebo que ele é velado. Por mais que no ambiente escolar é onde você consegue se deparar com várias formas de discriminação, mas o seu entendimento aqui em São Paulo, ele só se dá a partir do momento que você tem uma professora ou um grupo de estudo ou um acesso à informação que ele vai te direcionar para você entender.
Fora isso, não. Você não consegue perceber. Você participa de racismo que você acha que está te discriminando porque não gosta de você, não gosta do seu corpo, mas não está relacionada ao seu cabelo, à sua origem, à sua etnia, à sua identidade. Não é isso. Então, você não consegue perceber dessa forma. E aí, assim, eu não quero me prolongar muito, mas assim, quando a gente se depara com uma situação de discriminação em sala de aula, de racismo, né? Qual é a postura que a gente tem que ter? Naquele momento, eu acho muito agressivo, até porque tanto o menino que cometeu o ato de discriminar contra aquele que sofreu, ele está esperando o embate, assim como os demais alunos em sala de aula. Então, não é a questão de omissão, mas é a questão do momento certo, você tentar mediar o conflito ali, mas de uma forma minimalista, e depois puxar os dois. Porque tanto aquele que cometeu, ele precisa entender qual é a estrutura que ele está voltado para isso. Para quem ele cometeu. Né? É muito difícil a gente começar a desconstruir isso num aluno, se dentro de casa ele já participa. Tem a fala da Josiane, da Josinha, que ela fala da mãe dela que foi empregada doméstica em Salvador. Lembra da história que eu falei que a minha avó criou as 5 filhas? Das 5 filhas, a economista foi economista, passou no concurso para Receita Federal, foi auditora federal na Bahia, a dona Emília Maria. Buscar no Google, vocês vão ver lá. Era auditora, já está aposentada há alguns anos. Então, assim, morava numa belíssima casa, num bairro altamente nobre, e a minha avó foi morar com ela quando ela teve o primeiro filho, e ela passou no concurso e teve que ir para Brasília, e depois para Manaus. Minha avó foi cuidar desse filho. Minha avó deixou de ser mãe para ser governanta da casa, porque ela tinha uma estrutura, né, financeira boa, com uma casa boa, com piscina, e ela tinha funcionários, colaboradores para ajudar. E a minha avó, ela se tornou, ao longo dos anos, até a morte dela, ela morreu com 100 anos e 3 meses e 4 dias, ela foi governanta da minha tia. Então, o que a Josi fala na questão de se servir, primeiro, eu lembro da minha infância toda tendo que desfrutar da estrutura que a minha tia tem. A minha tia chegava, ela tinha que almoçar primeiro, servia a minha tia, depois servia os demais da família que viessem visitar. A gente tinha a falsa ilusão que iria visitar a minha avó, mas a minha avó estava trabalhando para a minha tia. E depois que terminava de servir, minha tia servia a gente, os empregados da casa eram os últimos a comerem. E eles não comiam da mesma comida. Eles comiam a comida diferenciada. E assim, mas Ana, eram todos negros, são todos negros e pretos. A minha família é preta. O meu tom de pele é um pouco mais claro, só tem eu e um primo, que tem um tom de pele mais claro, mas toda a minha família, o tom de pele é preta. É um negro africano. E aí a gente... Mas como assim tem essa discriminação? Mas eu não entendia porque eu estava inserida naquele contexto. Eu só vim entender depois, quando eu tive acesso a esses professores. Então, o professor ele tem um papel fundamental, né, para poder dar esses nortes para o aluno, porque de imediato a gente não vai conseguir combater. Nós estamos contribuindo para o combate, para a construção de uma identidade. Beleza, mas a gente não vai conseguir efetivamente, mas a gente pode dar os caminhos. E aí eu te falo do que a gente vem passando agora nesse mês de agosto, que foi uma situação em relação ao Tamigretti e o filho. Lembra da propaganda da Natura? Eu não estou entrando na questão da sexualidade, porque a questão da sexualidade não é isso que está sendo discutido. Para muitos que vieram e que estão discutindo nas rodas, nas famílias, né, a questão do preconceito, não é o preconceito com a sexualidade, com a homossexualidade, com o trans. O problema não é ele ser trans.
O problema da discussão toda é hegemonia. O que é hegemonia? Soberania de uma raça branca. Porque a partir do momento que você pode estabelecer com um companheiro, uma companheira sua, o tipo de filho que você quer, a cor dos olhos, o tom da pele, o cabelo, você passa literalmente a mudar a estrutura e o que a gente chama de embranquecer o Brasil. E com isso vem a questão de dominação e poder. Então, toda essa discussão racial, toda essa questão de empoderamento, ela se torna um pouco, ela vai enfraquecendo, principalmente contra a questão da sexualidade, porque a maior discussão está sobre a soberania. A forma, a estratégia que foi criada dentro do racismo, das estruturas do racismo, para poder continuar dominando uma sociedade. E essa sociedade ela tem que ser branca, ela tem que ser hegemônica, ela tem que vir da linha da ariana, né? Alemã, branco, do olho azul. Então, a questão toda não é de quem é o filho, se é pai, se tem órgão genital, não é essa discussão, é a soberania. Né? Então, eu só queria fazer essa colocação assim, porque hoje a gente consegue ver, né, fazendo essas leituras diante dessa discussão que a gente está tendo agora, esse momento que a gente tem. Eu sei que hoje, para a Dani, para a Kathleen, vai ser um momento assim... Está meio confuso. Que no início elas estão participando, elas estão entendendo de situações que nós vivemos na nossa história de vida, mas que vai colocar, não uma pulguinha, mas assim, despertar o interesse para buscar situações. E aí, esse interesse vai fazer com que ela leia outros livros, ela frequente outros lugares, ela perceba que o dinheiro dela é igual, que ela pode sim ter direito à igualdade e equidade e buscar por isso, e buscar estratégias. Hoje a gente está fazendo esse primeiro momento, mas ela vai para o ensino médio depois, e vai ter outros referenciais, tanto positivos como negativos, assim como a Josinha comentou que ela teve, e aí ela teve que buscar qual era o seu lugar no espaço da sociedade. Né? Gente, não sei se eu me expressei bem, mas é isso. Se expressou sim. Vamos para a próxima pergunta, que é a última aí?